Olha aí, galera, continuando esse papo aí unificado de cônicas, uma coisa que é muito importante, não só para a definição nova aí que eu estou falando agora, mas uma coisa muito útil para fazer questão mesmo de uma forma geral, é você olhar com cuidado para a equação geral aqui e ver como que o a e o b, que são os termos de x ao quadrado e y ao quadrado, te permitem ter uma boa ideia já de cara do que é, ou o que pode ser ou não o desenho. Então, primeiro, essa equação aqui, primeiro que eu já mostrei essa equação quando eu falei da fórmula de reta tangente, né? Uma das coisas que eu falei sobre reta tangente é uma fórmula para achar a reta tangente à curva no ponto. E aí, eu parti dessa fórmula, porque desse jeito aqui, esse negócio pode ser circunferência, elipse, hipérbole ou parábola. Até reta dá, né? A gente vai mostrar também um caso lá que até reta tem como ser. Então, isso aqui é a equação geral. E é a equação que normalmente, se você que já, nessa altura do campeonato, já fez um monte de exercício, é o mais comum a gente ver a equação sendo dada desse jeito. Só que isso aqui pode ser elipse, hipérbole, parábola, circunferência. Pode ser qualquer um deles. Então, como que a gente bate o olho e já consegue ter ali o sentimento, já consegue ter uma ideia do que pode ser a figura antes de completar quadrados, né? Se você tiver que fazer o desenho do negócio, tiver que realmente ver parâmetros da figura, você vai ter que pegar um negócio desse aqui e vai ter que completar quadrados. Porque o que faz a gente conseguir ver o desenho da forma, assim, de forma completa é a equação reduzida, né? É na equação reduzida da circunferência que você vê o centro e o raio. Aí você pode desenhar. É na equação reduzida da elipse que você consegue ver o A, consegue ver o B, consegue ver o centro. Então, se você tem que desenhar a elipse mesmo, se é importante, se faz diferença na questão, você realmente ter um desenho pronto, você precisa ver a equação reduzida, que é nada mais nada menos que pegar isso aqui e completar quadrados. Mas às vezes você não precisa ter os parâmetros do desenho numa questão. Às vezes só precisa saber o que é. Esse negócio é elipse ou é hipérbole? Então, isso a gente consegue tirar a dúvida só olhando assim, sem precisar detalhar muito. Então, o segredo para isso é você olhar para o a e para o b, que são os termos de x ao quadrado e y ao quadrado. Então, os primeiros dois casos são esses aqui. O que acontece, né? O que isso aqui pode ser quando a e b são iguais? Quer dizer, se o termo de x2 e de y2 são iguais, eu afirmo que ou isso aqui vai representar uma circunferência, que vai ser o caso bonito, mas ele pode ser também um caso que a gente chama de caso degenerado. Então ele pode ser uma circunferência, mas pode degenerar para ponto ou até conjunto vazio. Então isso aqui pode simplesmente representar nada, representar um conjunto vazio quando eu tenho A igual a B. Aí vamos ver por quê. Foca só no termo de x2 e y2. Então esse exemplo aqui. Repara que o termo de x2 e de y2 são iguais. Aqui é 2, aqui é 2. Então vamos ver, né? A gente tira a dúvida mesmo, né? Para ter certeza das coisas aí, completando quadrados. Então, se você completar quadrados, vou separar aqui, ó, 2x2 e 4x. Aí eu botei o 2 em evidência. Aí vai sobrar x2 mais 2x. E separei 2y2 com 12y. Botei o 2 em evidência. Aí vai sobrar aqui y2 e 6y. Então aqui para completar quadrados, falta somar 1. E aqui para completar o quadrado, falta somar 3 ao quadrado. Aí eu passei o 4 para o outro lado, por isso que ficou menos. E aqui, quanto que eu estou somando? Né? O valor vermelho que eu estou somando, aqui eu somei 1, mas lembra que tem um 2 aqui fora. Então na verdade eu estou somando 2 vezes 1. Somei 2. E lá aqui eu estou somando 9, mas também tem um 2 fora. Então na verdade eu estou somando 2 vezes 9, 18. Somei 2, somei 18, estou somando 20. Por isso que eu somei 20 lá do outro lado, para não alterar a expressão. Então isso aqui vai virar isso aqui vai virar isso, e 20 com menos 4 vai virar 16. Então, como o termo aqui de x2 e de y2, como eles eram iguais, ficou a mesma coisa aqui fora. Ficou 2 aqui, ficou 2 aqui. Você divide por 2
isso aí é justamente uma equação de circunferência, né? Quando a gente está na equação reduzida já, não tem dúvida. A equação reduzida é a melhor forma para você ver o que está acontecendo. Então isso aqui seria uma circunferência com centro menos 1, 3. E o 8 é o raio ao quadrado, né? Porque aqui o que fica é o raio ao quadrado. Então raiz de 8. Beleza? Beleza. Agora, por que eu estou dizendo que nesse caso A igual a B, o mais bonitinho seria ser uma circunferência, mas também poderia ser um ponto ou poderia ser um conjunto vazio? Observe. Como que isso aqui poderia virar um ponto? Vamos mudar alguns números ali. Vamos supor que aqui em vez de ser 4, fosse 20. Então aqui em vez de ser 4, menos 4 seria menos 20. Então como eu tinha menos 20, eu somei 20, esse 16 seria na verdade 0. Então depois que eu dividisse por 2, eu vou obter aqui 0. O que significaria isso? Se lá fosse 0, é como se fosse uma circunferência de raio 0, porque isso aqui é o raio ao quadrado, né? Mas como se fosse uma circunferência de raio 0. Então, isso aqui seria 0. Pô, uma circunferência com raio 0, na verdade, é só um ponto, né? Você pode pensar também de outra forma aqui, pô. Um quadrado mais outro quadrado para dar 0, quadrados de números reais são números não negativos. Então, se eu tenho uma soma de quadrados somando 0, isso só ocorre se os dois pedaços forem 0. Então, aqui, com isso aqui igual a 0, em vez de ser isso que estava escrito antes, seria na verdade um ponto. Que ponto? Justamente o menos 1, 3. Então, se aqui no início fosse, em vez de 4, fosse 20, isso aqui não seria a representação de uma circunferência, seria a representação de um ponto. Só tem um ponto, que é esse aqui, que torna essa equação aí verdadeira, se ali fosse 20. Então, por isso que isso aqui pode degenerar com um ponto. E aí você que está ligadão deve ter percebido, pô, como é que isso aqui vai virar um conjunto vazio? Isso aqui viraria um conjunto vazio se, por exemplo, aqui em vez de 20, imagina que fosse, sei lá, 25. Se fosse 25 ali, aqui seria menos 25. Sendo menos 25 e somando 20, aqui em vez de ser 0, seria menos 5. E aí depois que eu dividir isso por 2, aqui ficaria menos 5 sobre 2. E aí que vem, por isso que é um conjunto vazio. Como é que é um quadrado mais outro quadrado vai dar como resultado um número negativo? Não tem como. Para números reais, não tem como soma de quadrados dar um número negativo. Logo, isso aqui, nesse caso, se aqui fosse 25, seria conjunto vazio. Então, por isso que eu disse que aqui o caso bonito é ser circunferência, quando A é igual a B. Se o coeficiente de x2 e de y2 são iguais, o caso bonito é ser circunferência. Mas também tem como ser um ponto, que é quando aqui fica 0. E também tem como ser simplesmente não ser, né? Ser conjunto vazio, que é quando aqui fica negativo. Mas pelo menos você tem certeza do seguinte, quando A é igual a B numa equação dessa aqui, com certeza não é elipse, com certeza não é hipérbole, com certeza não é parábola. É circunferência ou um caso degenerado. Mas não tem como ser uma outra cônica. Beleza? Aí um caso que é bem parecido com esse de circunferência é o caso de elipse. Quando é que eu bato o olho aqui e sei que o candidato bonito é ser elipse? Vai ser elipse quando aqui, ó, A vezes B é maior que 0. O que significa na matemática eu dizer que A vezes B é maior que 0? Eu estou dizendo que A e B tem mesmo sinal. Então aqui eu estou dizendo isso. Ó.
Mesmo sinal. Então A e B têm o mesmo sinal, porém são diferentes. Então se o A e B tiverem o mesmo sinal, mas forem números diferentes, então o caso bonito vai ser uma elipse. Mas assim como acontece aqui na circunferência, também pode degenerar para ponto ou pode degenerar para conjunto vazio. Faz sentido o caso de elipse e circunferências serem parecidos, porque a circunferência é como se fosse, a elipse é como se fosse uma circunferência que foi achatada, né? A circunferência, ela tem aqui diâmetro na horizontal e diâmetro na vertical. Se você achata, um dos dois lados vai ficar maior que o outro, aí você vai ter um eixo maior e um eixo menor. Então faz sentido que elipse e circunferência sejam parecidos, porque o caso bonito da elipse e os casos degenerados são iguais, né? Ou o negócio vai ser elipse, ou vai degenerar para ponto, ou vai degenerar para conjunto vazio. E como é que eu vejo? Eu não preciso nem escrever mais nada, eu posso aproveitar esse exemplo que está aqui para você entender o que está acontecendo. Observe o seguinte, se por acaso, não, se bem que está muito poluído ali, eu vou apagar aqui, se quiser copiar ali, a hora é agora, vou apagar ali agora. Veja bem, ó. Imagina isso aqui, x2 menos 2x mais 2y2 menos 12y mais 1 igual a 0. Observe que desta vez o termo de x ao quadrado aqui é 1, né? É 1x2. O termo de x ao quadrado é 1. O termo de y ao quadrado é 2. Eles têm o mesmo sinal, que são ambos positivos, porém são números diferentes, né? 1 e 2 são números diferentes. Na hora que você completar quadrados aqui, x2 menos 2x mais 1 já está completo, né? Agora aqui eu vou botar o 2 em evidência, aí vai sobrar y ao quadrado menos 6y igual a 0. Aí eu tenho que somar, aqui já está certo, aqui eu tenho que somar 9. Então eu vou somar 9. O que vai acontecer aqui, ó? X mais 1 ao quadrado, plus, quer dizer mais, 2 vezes y menos 3 ao quadrado, igual a 9. Então agora, não está a mesma coisa aqui e aqui. Como no início era 1 e 2, aqui agora ficou diferente, ficou 1 e 2. Não ficou que nem no caso da circunferência que ficou 2 e 2. Então agora você teria que dividir todo mundo por 9 e obter isso aqui. X mais 1 ao quadrado sobre 9 mais y menos 3 ao quadrado sobre 9 sobre 2, né? Igual a 1. Então repara que aqui ficou um número, aqui ficou outro número. E a característica é justamente de elipse. Que um vai ser o eixo, um vai ter a ver com o eixo maior, o outro vai ter a ver com o eixo menor. Então quando o A e B são números diferentes, mas com o mesmo sinal, isso aqui o candidato bonito vai ser elipse. Agora, por que poderia ter dado um ponto? E por que poderia ter dado um conjunto vazio? Pelo mesmo motivo de antes. Como é que isso aqui viraria um ponto? Se por acaso os números estivessem aqui de forma aqui no final dar 0, se aqui fosse 0, eu novamente ia ter um quadrado mais outro quadrado igual a 0. Um quadrado mais outro quadrado para dar 0, só se todo mundo for 0. Então você obtém um ponto só. E se por acaso aqui no final desse número negativo, um quadrado mais outro quadrado não tem como dar negativo, então seria um conjunto vazio. Beleza? No próximo vídeo a gente vai ver os próximos casos, né? Que é como é que é a hipérbole, por exemplo, como é que é a parábola e tal. Valeu!